Bom dia, pessoal. Vamos dar sequência aqui à nossa aula. Agora a gente vai resolver alguns exercícios, né, relacionados à função do segundo grau. Então, vamos acompanhar aí os exercícios que a gente vai resolver. Olha só, primeiro exercício. O gráfico da função definida por f de x igual a x menos 4x ao quadrado mais x mais 6 está esboçado a seguir. Então, olha só, se a gente olhar o gráfico que ele colocou, o gráfico faz duas curvas, né, uma para baixo e uma para cima, e corta o eixo x em 3 pontos, que é no -1, no 2 e no 3. Por isso que ele está falando lá em cima, lá, que é uma função do terceiro grau. Quando eu tenho uma função do terceiro grau, essa função ela corta o eixo x, né, no conjunto dos reais ali, ó, todas as raízes são reais, ela corta no -1, no 2 e no 3, tem 3 raízes, né? Então, a linha tracejada no começo e no final do gráfico, ela representa o seguinte, que como está tracejado perto do -1 ali, ó, significa que aquela linha vai dar continuidade e aquele gráfico vai subir mais, ele vai descer daquele lado ali, continuando tracejado até o menos infinito lá. E depois do 3, ó lá, subindo também tem a linha tracejada, isso significa que ele não muda mais de posição, que ele vai seguindo em sentido lá do infinito positivo. Então a gente tem 3 raízes aí, o -1, o 2 e o 3. Então uma função do terceiro grau por causa disso. Aí ele pede o seguinte, ó lá, obtenha o conjunto de solução em reais das sentenças. A letra A, f de x igual a zero. O que significa fazer uma função igual a zero? Uma função igual a zero, f de x igual a zero, ele está pedindo as raízes dessa função, ou zeros dessa função. Nesse caso, é onde ela corta o eixo x. Ela corta o eixo x, olha lá, no -1, no 2 e no 3. Então, a solução do f de x igual a zero é o conjunto verdade lá, -1, 2 e 3. Agora, na letra B, ela pede o f de x maior que zero. O que a gente tem ali quando o f de x é maior que zero? Olha só, considera o eixo x, quando o eixo x corta o eixo y, ele divide o eixo y em duas partes. A parte de cima vai ser a parte positiva do eixo y, e a parte de baixo vai ser a parte negativa do eixo y. O eixo y que representa a nossa função. Então, nesse caso, o que a gente tem ali, ó? Ele quer maior que zero. Então, maior que não tem o igual, né? Não é maior ou igual, é só maior. Então, as raízes não entram. Então, no meu conjunto de solução, não tem o igualzinho lá do sinal, é só os intervalos sem as raízes. Depois, na onde que a minha função, ela encontra o gráfico do lado positivo. Se vocês prestarem atenção, olha lá, a parte do gráfico que está do lado positivo é a parte do gráfico que está entre o -1 e o 2, olha lá, toda a curva. Depois do -1 e antes do 2, ela se encontra na parte de cima do eixo x, ou seja, do lado positivo da função. E a outra parte que está do lado positivo da função é depois do 3. Olha lá, depois do 3, a gente também tem a função subindo. Então, ela fica positiva em dois intervalos. Olha lá, por isso eu coloquei o conjunto verdade. Toda vez que eu estou referindo a um intervalo, eu tenho que definir que x pertence aos reais, tal que primeiro intervalo, -1, menor que x, menor que 2. Então, é o primeiro pedacinho entre -1 e 2. E o segundo pedaço, lá, é x maior que 3, ou seja, quando o x é maior que 3, a função também fica positiva. Por que eu utilizo ou? Porque o x é um valor ou o outro. Eu já vi algumas pegadinhas de prova com o mesmo conjunto verdade lá, só que no lugar do ou, e. É impossível o número estar entre -1 e 2 e, ao mesmo tempo, ser maior que 3. Então, o e dá a ideia de mesmo tempo, impossível. Então, tem que ser sempre ou. Agora, na letra C, ó, na letra C, agora, ele quer saber na onde que a função está negativa, que é menor que zero, ou igual a zero. Então, agora as raízes também entram na resposta, porque tem o igual e o menor que zero está ao lado negativo. Olha só, se a gente olhar ali, a função do lado negativo, eu tenho antes do -1, olha lá, então antes do -1 ela fica negativa, e entre o 2 e o 3.
também vai ficar valor negativo lá entre o 2 e o 3. Olha lá, a função, o desenho do gráfico está embaixo do eixo x, entre o 2 e o 3. Ou seja, embaixo do eixo x é a parte negativa do y. Então, olha só como é que fica o meu conjunto de solução nesse caso. X pertence aos reais, x é menor ou igual a menos 1, ou um número entre 2 e 3, ou seja, 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. Então, está aí a solução do primeiro exercício. Espero que tenham entendido aí. Vamos lá para o segundo exercício agora. Um conjunto verdade da resolução da inequação menos x ao quadrado mais 9 maior ou igual a zero. Olha só, toda vez que eu resolvo uma inequação, eu dividi essa resolução em 4 passos importantes aí. Se a gente for seguir nesses 4 passos, a gente não se perde. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é definir a concavidade da parábola. Ó. Definir a concavidade da parábola. Eu sei que naquela equação do segundo grau ali, ó, eu tenho o menos x ao quadrado, que vai me dar o a igual a menos 1. Não tenho o termo com x, então o b é 0. E o c é o número sozinho, que vai ser o 9. Então eu tenho o a menos 1, o b 0 e o c igual a 9. Olha o comportamento da parábola aí, ó. Se o a é igual a menos 1, ela é menor que 0, eu coloquei um sinalzinho até trocado ali, ó, que vai ser menor que 0. Toda vez que é menor que 0, a concavidade é para baixo, certo? Então, menos 1, concavidade para baixo, que é menor que 0. Olha só. Agora, o segundo passo é encontrar as raízes. Para isso, eu vou resolver a equação. Menos x ao quadrado mais 9 igual a 0. Poderia usar a fórmula de Bhaskara, né? Ou eu posso resolver, como essa equação aí tem o b igual a 0, toda vez que o b for 0, eu posso resolver a equação, né, que é uma equação incompleta em b, da maneira mais rápida, que eu vou fazer por ela lá. Então, continuo menos x ao quadrado, passo 9 para o outro lado, fica menos 9. Aí, como está negativo x ao quadrado, vou multiplicar por menos 1, x ao quadrado igual a 9. Quando eu tiro o quadrado, eu tenho que lembrar de colocar do outro lado duas situações. A primeira é colocar a raiz e tem que lembrar que é mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque o 3 elevado ao quadrado dá 9 e o menos 3 elevado ao quadrado também dá 9. Então, tem que pôr assim, ó, o x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Nesse caso, x vai ser mais ou menos 3. Então, olha lá, segundo passo, a gente encontrou as raízes menos 3 e 3. Vamos lá para o terceiro passo agora. Agora a gente vai pensar um pouco no gráfico, ó. Concavidade para baixo, passando pelos pontos menos 3 e 3. Então, lembrando que a gente já tinha dito, né, da teoria de função do segundo grau. Toda vez que tem duas raízes, corta o eixo x em 2 lugares, e concavidade para baixo. Olha lá na minha função, como no caso o sinal é maior ou igual a 0, tem o igual a 0, as raízes também entram na resposta. Então, na hora de fazer o gráfico, a bolinha é fechada nas raízes. Isso é importante, que altera o meu conjunto de solução, tá? Então, é importante considerar ali que quando tem o igual a 0, as bolinhas são fechadas. Olha como é que fica o meu desenho ali, ó. Concavidade para baixo, menos 3 e o 3 com bolinha fechada, positivo para cima, negativo para baixo, ó lá. Então, a parte de cima e a parte de baixo da raiz. Agora, eu vou para o quarto passo, que é escrever o conjunto de solução. Agora eu já tenho o desenho lá, né, que a gente já fez. Eu preciso saber no maior ou igual a 0. O igual a 0 representa a bolinha fechada, e o maior que 0 vai representar na onde está sinal de mais lá no meu desenho. Então, meu conjunto de solução, olha lá, sinal de mais está entre o menos 3 e o 3, bolinha fechada no menos 3 e no 3. Então, meu conjunto de solução vão ser todos os números entre menos 3 e 3. Então, x pertence aos reais, tá o quê? Menos 3 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. Daí, vai ser a alternativa D. Tudo bem? Espero que estejam entendendo aí. Vamos para o próximo exercício.
número de soluções inteiras da inequação x² menos 2x menos 8 menor que zero. Então, eu vou ter que achar um intervalo de números, e dentro desse intervalo de números do meu conjunto de solução, eu preciso saber quantos números inteiros existe dentro dele ainda. Então, vamos lá. Letra A, 4, B5, C6, D7 e E8. Vamos saber, vamos calcular o número de soluções inteiras. Eu vou seguir os 4 passos, né? De toda vez que tem uma inequação do segundo grau, a gente vai seguir os 4 passos. Então, vamos lá. Primeiro passo, aqui eu sei que na equação eu tenho A igual a 1, o B igual a menos 2 e o C igual a menos 8. Então, concavidade da parábola. A igual a 1 maior que zero, concavidade para cima. Depois, segundo passo, a gente vai encontrar as raízes. Vamos usar a fórmula de Bhaskara. Eu coloquei aqui do lado para a gente lembrar lá. O delta é b² menos 4ac, o x é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Isso vai me dar 2 valores, o menos b, que é mais raiz de delta sobre 2a, ou menos b, que é menos raiz de delta sobre 2a. Aí, a gente vai encontrar 2 valores. Vamos lá. X² menos 2x menos 8 igual a 0. O A é 1, o B é menos 2 e o C é menos 8. Seguindo aqui, ó, delta. B², então menos 2, como é um número negativo, eu coloco dentro do parênteses, olha lá, elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 8. Olha lá, também coloquei parênteses no 1, mas no 1 não teria necessidade, mas no menos 8 eu tenho que pôr dentro do parênteses porque ele é negativo. Agora eu vou fazer o delta. Menos 2 ao quadrado dá 4. E a multiplicação, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 8 dá mais 32. Sinais iguais fica positivo, dá mais 32. Logo, delta é igual a 36. Trocando na fórmula, x igual a menos b. Então, vou trocar o sinal do b, porque é menos b. Se o b é menos 2, eu vou escrever 2. Mais ou menos a raiz de 36, que é o delta, dividido por 2. Isso vai ficar assim, x igual a 2 mais ou menos 6, que é a raiz quadrada de 36, dividido por 2. Aí o x vai ser igual a x', 2 mais, ó, vou pegar o sinal de cima, 2 mais 6 sobre 2, que deu 8 sobre 2, que deu 4. E 2 menos 6 sobre 2, que vai dar menos 4 sobre 2, que deu menos 2. Com isso, cheguei nas raízes, olha lá. As raízes são menos 2 e 4. Tudo bem? Vamos para o terceiro passo. Vamos esboçar o gráfico. Concavidade para cima, o x1 é menos 2, o x2 é 4. Eu coloco sempre, tem que colocar sempre em ordem crescente aí, porque eu vou colocar os valores na reta real, então tem que obedecer a ordem crescente. Agora, a minha função, a minha inequação lá em cima, ó, é x² menos 2x menos 8 menor que zero, não tem o igual. Então, as bolinhas agora são abertas, né? Eu preciso de bolinhas abertas aí, as raízes não entram na resposta, então bolinhas abertas no conjunto de solução. Então, como que vai ficar meu desenho? Olha lá. Concavidade para cima, passando no menos 2 e no 4, bolinha aberta, lá, dá para ficar bem claro no desenho ali que as raízes não entram na resposta. Aí ficou negativo entre o menos 2 e o 4 e positivo antes do menos 2 e depois do 4. Tudo bem? Vamos lá para o quarto passo. Vamos escrever agora o conjunto de solução. Então, olha lá. Agora é menor que zero. Então, menor que zero, eu vou pintar no gráfico na onde está o sinal de menos. Como não tem o igual a zero, bolinha aberta, as raízes não entram na resposta. Então, vamos lá. Pintando na onde está o sinal de menos no desenho, olha lá, ficou entre o menos 2 e o 4. Então, o x é um número maior que menos 2 e menor que 4. Ou seja, x pertence aos reais, tal que menos 2 é menor que x, que é menor que 4. Não tem o igual na resposta, lá, porque a bolinha é aberta. Agora, eu preciso saber, dentro desse intervalo aí, entre o menos 2 e o 4, quais são os números inteiros que eu tenho como resposta lá. Os números inteiros dentro do intervalo são, o menos 2 não entra, porque a bolinha é aberta, aí eu tenho o menos 1, o 0, o 1
o 2 e o 3. O 4 também não entra porque a bolinha é aberta. Então, ficou menos 1, 0, 1, 2 e 3. Eu tenho 5 números inteiros. Logo, alternativa B. Espero que tenham entendido aí também. Então, toda vez que falar de inequação do segundo grau, se eu seguir esses 4 passos, fica muito fácil de resolver. Vamos para o próximo exercício agora. Agora a gente tem um probleminha aí, ó. André e Cláudia têm, cada um, uma certa quantidade de figurinhas. Cláudia tem 60 figurinhas a mais do que André. E o produto dos números de figurinhas que ambos possuem resulta em um número menor que 2.700. Nessas condições, o maior número de figurinhas que André pode assumir é um número inteiro cujo algarismo das unidades é. Então vamos lá. Primeiro, se eu falar que o André tem X figurinhas, e lembrando que X é número de figurinhas, então tem que ser positivo, tem que ser maior que 0, a Cláudia, como ela tem 60 figurinhas a mais, ela tem X mais 60. Então tá aí. Primeira informação lá, X para a quantidade do André, X mais 60 para a quantidade da Cláudia. Produto é multiplicação. Então, quando eu multiplico o X do André pelo X mais 60 da Cláudia, lá, tem que colocar parênteses, porque eu vou fazer uma distributiva, esse número é menor que 2.700. Então, tá lá, ó, X que multiplica X mais 60 é menor que 2.700. Fazendo distributiva, X vezes X, X ao quadrado. X vezes 60, 60x. Passa o 2.700 para o lado, né, para o outro lado, fica menos 2.700, é menor que zero. Ou seja, a gente caiu numa inequação do segundo grau. O que eu tenho de informação aí? O A é 1, o B é 60 e o C é menos 2.700. Tudo bem até aí? Chegou numa inequação, vamos resolver. Vamos pensar no conjunto de solução dessa inequação, então. A1, B60, C menos 2.700. Primeiro passo, se o A é igual a 1, maior que 0, concavidade para cima. Segundo passo, eu não coloquei o cálculo inteiro aqui, mas eu fiz por delta, eu vou chegar no conjunto de solução. X' é igual a menos 90 e X duas linhas é igual a 30. Então, faz as raízes da equação aí. Terceiro e quarto passo, a gente já consegue chegar no conjunto de solução aí, ó. X1 é menos 90, X2 é 30, com cavidade para cima. Não tem o igual, é menor que 2.700, não é menor ou igual, bolinha aberta. Olha como que ficou o meu gráfico aí, ó. Concavidade para cima, então sinal de mais e menos lá distribuído, o menos 90 e o 30. Aí, no caso, ele quer o menor. Menor é onde está menos. Por isso que eu pintei o valor lá entre o menos 90 e o 30. Então, o X é o número de figurinhas. Qual que é o maior valor que ele pode assumir ali? Ele pode chegar bem perto do 30. O 30, como é número de figurinha, né, não tem número quebrado, tem que ser número inteiro. Então, o valor mais próximo do 30 ali, o maior valor de X é o 29. Então, o André tem 29 figurinhas. Né? Se a gente fosse pensar na quantidade de figurinhas da Cláudia, seria só fazer 29 mais 60, que daria 89 figurinhas. Mas, no caso, a pergunta é em relação à quantidade de figurinhas do André. Nessas condições, o maior número de figurinhas que o André pode assumir é 29. E é um número inteiro cujo algarismo das unidades, olha lá, 29 tem o 2 como dezena e o 9 como unidade. Então, unidade 9, alternativa E. Bem fácil aí, né? O probleminha relacionado com inequação. Só que o problema maior é a gente fazer a leitura do problema e transformar na linguagem matemática, né? Tem que ficar bem atento aos detalhes aí do sinal. Espero que tenham entendido aí. Valeu, galera. Só para a gente não perder o hábito. Divirtam-se.